E acho que a gente vai começar a se acostumar muito a ver jogadores do Bahia convocados para a seleção principal. Até porque tanto é que nesta própria convocação, na minha visão, tinha que ter um segundo jogador do Bahia na lista. E aí eu estou me referindo ao Luciano Juba. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito, o VSR aí, né? Um cara que já tinha aí, ele já tinha pedido, ele já tinha falado que o Luciano Juba merecia, ele tinha pedido antes o Juba na seleção, ele falou depois que o Juba merecia aí, né? Ele veio aí agora aí para dar os parabéns ao Jean Lucas, falar que foi muito mais do que merecido e dar aquela alfinetada que o Juba tinha que estar na seleção. Mas eu acho melhor vocês mesmos ver a análise dele. Vamos levar a minha aqui também. Deixa de você nos comentários. E já vai deixando um like, seguindo o canal para dar aquela força ao seu parceiro. O canal tá crescendo a cada dia mais, graças a meu bom Deus. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. À tarde de quarta-feira, depois da CBF anunciar via as redes sociais a convocação de Jean Lucas, volante /meia do Bahia, que foi convocado pela seleção brasileira, pelo Carlo Ancelotti, para os amistosos. Ó, tem caráter de amistoso, porque o Brasil já está classificado, mas são jogos oficiais. Os jogos contra o Chile, no dia 4 no Maracanã, e o jogo contra a Bolívia, no dia 9, lá em El Alto, 4.100 metros de altitude. O Jean Lucas foi convocado porque o Joelinton, meia do Newcastle, acabou se machucando na segunda-feira, horas depois da convocação. Ele entrou em campo, uma hora, um pouquinho mais depois da convocação, ele entrou em campo na derrota do Newcastle para o Liverpool por 3-2 e saiu machucado, uma lesão muscular grave, e com isso o Jean Lucas acabou sendo cortado da convocação. E aí, a gente projetando até que jogador o Ancelotti poderia trazer, considerando também, lógico, a pré-lista, no de 0-10 de segunda-feira, que a gente analisou a convocação da seleção, eu, o Otávio Neto e o Wallace Borges falávamos sobre o Jean Lucas ser um forte concorrente para essa vaga no lugar do Joelinton. E acabou acontecendo. O Jean Lucas foi convocado na tarde desta quarta-feira. O Bahia publicou esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui rolando, do anúncio, né, do Jean Lucas. O Jean Lucas estava fazendo tratamento e todo mundo do Bahia foi lá fazer festa e tudo, como tem que ser uma convocação de um jogador para a seleção brasileira. Como eu vejo essa convocação? Muito merecida para mim, cara. O Jean Lucas tem jogado muito bem nessa temporada, 41 jogos, 6 gols, 1 assistência, um jogador com ótimas avaliações. Para mim, brigou, estava na briga para a seleção do primeiro turno. Se a gente fizesse uma seleção do primeiro turno, o Jean Lucas estaria brigando por vaga nela. Um jogador... E é fato, né? Uma coisa que o meio-campo do Bahia é um meio-campo muito qualificado, muito bem qualificado, que a maioria ali tem condições de ser convocado para a seleção. Você pegar Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Carlos Alexandre, se convocar um deles para a seleção não é nenhum absurdo, sabe convocar um deles. Então é muito merecido mesmo, como o VSR está falando aí. Que na mão do Rogério ficou ainda mais concentrado, ainda mais produtivo. É um jogador que volta fechando o lado esquerdo muito bem, mas que sai para jogar. Muitos gols do Bahia têm a participação ou na assistência. Na assistência não que ele só tem uma na temporada, mas antes da assistência, naquele passe de sequência da jogada, muitas têm participação do Jean Lucas. É um cara que marca, sai para jogar, tabela bem, se oferece bem com uma tabela, faz infiltração, faz o famoso arrasto e ainda aparece na área para fazer gols, fez gols salvadores. E tem uma marcação muito forte. O Jean Lucas é um cara que ele oferece muito ali, ajuda, né, a defesa do Bahia. Né? Ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele tem um bom ataque, ele tem que voltar para defender, até porque o meio-campo do Bahia é um meio-campo que não tem como forte marcação. Tem um cara, Alexandre, ali, que é um segundo volante, mas está atuando como um primeiro. E tem o Everton Ribeiro ali, que também ajuda, mas não é aquele marcador. E aí o Jean Lucas, ele tá ajudando bastante nessa volta dele na marcação, ajudando muito marcando e sacrificando muito em alguns jogos para marcar mais do que atacar. Isso é um forte dele também. O gol que botou o Bahia na Libertadores foi do Jean Lucas. Então, acho muito boa a convocação do Jean Lucas, 27 anos, um jogador que vive a sua maturidade no comando do Rogério Ceni.
Eu fui lá no blog do Cássio Zirpoli, que é um craque, né? Um grande jornalista, faz um trabalho especialmente sobre futebol nordestino, mas não só isso, muito bom. E eu fui no blog dele, que eu estou deixando o link aqui na descrição, e aí ele fez ele sempre faz esse recorte, essa análise muito do futebol nordestino, e aí ele diz: Jean Lucas é convocado para a seleção e quebra um jejum de 8 anos no Nordeste. O Nordeste não cedia, um clube nordestino não cedia um jogador para a seleção principal havia 8 anos. O último tinha sido o Diego Souza, quando jogava pelo Sport. Então aqui o Cássio fez essa lista, né? No século, você tem 6 jogadores que foram convocados para a seleção principal atuando por um clube nordestino: o Leomar em 2001, Dudu Cearense em 2003, o Nadson, ex-Vitória, atacante também, em 2003, o Douglas Santos, lateral esquerdo, que foi convocado pela primeira vez jogando pelo Náutico e está nessa convocação de agora, o Diego Souza em 2017, jogando pelo Sport, e agora o Jean Lucas. O Bahia não cedia um jogador para a seleção brasileira desde 1991. O Gianluca, o Diego Souza até foi muito convocado, né? Eu não tinha essa lembrança toda do Diego Souza convocado, não. Eu lembro dele convocado muito no São Paulo, né? No São Paulo ele foi bastante convocado. Eu lembro que ele foi convocado pelo Sport também. Mas ele também foi convocado pelo São Paulo. Eu não lembro qual foi o ano. Mas o Diego Souza era um ótimo jogador. O Diego Souza era um cara que se destacava muito e merecia muito mais chance na seleção. A última vez que um jogador do Bahia foi convocado para a seleção principal foi em 91, e no caso era o meia Luiz Henrique, aquele meia que depois foi jogar no Mônaco, depois jogou no Fluminense, e o Luiz... Você vê, né? É tão pouco a contratação de algum jogador atuando no Nordeste para a seleção, que quando botou ali, ó, ficou pouquinho. O último do Bahia foi em 91, cara. É tempo, eu nem tinha nascido. Henrique jogando muito, era um meia que entrava driblando na área, era um meia que pensava o jogo de trás, foi convocado para a seleção, se eu não me engano, pelo Falcão em 91, e tem até bons números o Luiz Henrique, 10 jogos e 4 gols marcados pela seleção. E aí depois disso o Bahia nunca mais cedeu ninguém para a seleção brasileira, principal, lógico, e agora cedeu o Jean Lucas. E é algo que vai acontecer muito, tá? Acho que a gente vai cada vez mais ver o Bahia nesse projeto do Grupo City, do Abu Dhabi Group, que comanda o Bahia, e uma SAF muito bem administrada, e uma SAF sem pressa, sem correria para fazer o time dar saltos talvez que não esteja preparado. E acho que a gente vai começar a se acostumar muito a ver jogadores do Bahia convocados para a seleção principal. Até porque o Grupo City trabalha muito a base e o Bahia está fazendo grandes investimentos na base. Então, e isso aí, cara, é uma coisa que eu falo muito aí com os torcedores aí que me conhecem no dia a dia, irmão. O Bahia tá indo bem, cara. O Grupo City tá fazendo o que ele tá dizendo aí, velho. Tava investindo muito na base. É questão de tempo pro Bahia conseguir o primeiro título de expressão, sabe? A gente já conseguiu botar agora um jogador na seleção, conseguiu alcançar a Libertadores, né? E vai indo aos poucos ali, ó. Estamos fazendo a maior campanha aí nossa no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Vamos botar agora um jogador na seleção, podia ser 2. E eu vejo a galera criticando, naquele pânico. Vamos ter calma, as coisas vão acontecer naturalmente, pai. Você vai ver ou o Bahia revelar muito jogador que está desde criança no Bahia, ou a gente vai ver o Bahia captar na base, captar jogadores jovens para a sua base e desenvolver esses jogadores, e esses jogadores vão chegar à seleção brasileira. Tanto é que nesta própria convocação, na minha visão, tinha que ter um segundo jogador do Bahia na lista. E aí eu estou me referindo ao Luciano Juba, que nos vídeos que eu falei da seleção aqui, nos últimos 2 vídeos aí, dos últimos 4 vídeos, tem 2 vídeos de seleção brasileira. Nesses 2 vídeos eu defendi a convocação do Luciano Juba, e junto com o corte do Joelinton, também foi anunciado o corte do Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo hoje, que tinha sido convocado pelo Ancelotti. No próprio dia que ele foi convocado, na segunda-feira, ele jogou pelo Flamengo, sentiu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e com isso foi cortado também.
E aí eu acho que era correto, era justo, era merecido o Ancelotti chamar o Luciano Juba. O Ancelotti foi à Fonte Nova no domingo para ver Bahia 2, Santos 0, viu o Luciano Juba jogar, imagino que tenha gostado, o Luciano Juba fez gol, foi para mim o melhor lateral esquerdo do primeiro turno do Brasileiro, acho que merecia uma convocação. E aí o Ancelotti cortou o Alexandro e até esse momento, estou gravando esse vídeo 2 da tarde, não convocou ninguém para o lugar. Acho que fica muito claro que o Ancelotti chamou 3 laterais esquerdos pensando em dar a titularidade para o Alexandro contra o Chile no Maracanã e depois, para o jogo da altitude lá em El Alto, ele levar só Douglas Santos e Caio Henrique. Acho que isso estava na cabeça do Ancelotti. Ninguém me falou isso, é a minha leitura. E agora, com o corte do Alexandro e não chamar ninguém, acho que isso fica muito caracterizado. Mas, para mim, o Luciano Juba merecia estar. Você poderia, já que o Ancelotti quer abrir o leque, e na lateral esquerda ele abriu o leque com 2 jogadores novos, novos que eu digo de trabalho com ele, chamou o Douglas Santos do Zenit e chamou o Caio Henrique, eu acho que ele poderia, já que cortou o Alexandro, e já que está muito claro que a lateral esquerda é uma posição que ninguém tem dono, eu acho que poderia e deveria ter chamado o Luciano Juba. Acho que seria justo, seria merecido. O Luciano Juba jogando muito bem, totalmente adaptado à lateral esquerda, é uma das peças ofensivas importantes do Bahia. A quantidade de jogo que começa a partir do apoio, a partir da projeção do Luciano Juba é gigantesco no Bahia. E até por ter o Jean Lucas ali, eu chamaria também o Luciano Juba no corte do Alexandro. O Ancelotti não quis, o Ancelotti entendeu diferente, mas é isso. Eu acho que o Luciano Juba merecia. E é isso, né, galera? É isso aí. Aí é um pouco aí do VSR aí, um cara que eu gosto muito de ver as análises dele, né, as opiniões dele. Eu acho que é um cara que tem umas opiniões bem sensatas. E como ele falou, né, 2 coisas que ele falou muito importante. A primeira é que é melhor ir se acostumando a ver jogadores do Bahia sendo convocados, né, porque isso vai acontecer mais e mais e mais vezes, né? O Grupo City está investindo muito na base, né? Não é à toa que hoje a gente tem toda vez que tem convocação para a divisão de base aí da seleção, sub-20, sub-17, sempre tem 2, 3 do Bahia, 2, 3 do Bahia. O próprio Del hoje é o camisa 9 da seleção sub-19, sub-17, né? Então, o Del também já foi convocado até para sub-20. Então, a gente vai ver muitos jogadores. E um deles que eu tenho toda a certeza que a gente pode ver, que a gente vai ver no futuro, é o Luciano Juba. Acho que já foi até injusto não levar o Juba nessa edição, né? Mas a gente vai ver o Juba um dia ou outro, porque o Juba vem se destacando muito, vem tendo uma regularidade. Se Deus quiser, a gente vai ver sim ele. Outro que a gente pode ver também um dia pintar na seleção é o Caio Alexandre, que é novo e joga muita bola, tem um futebol diferenciado, né? São alguns caras que a gente pode ver pintar na seleção aí em um futuro próximo. Mas vamos ver aí, vamos esperar o tempo. Tô feliz que o Jean Lucas vai dar visibilidade pro meu tricolor e que ele tenha uma boa sorte, possa fazer. Vou assistir o jogo do Brasil para ver se ele entra em algum jogo para eu torcer por ele, né? Eu já assisti assim, ele tá lá, agora que eu vou querer assistir mesmo. E é isso aí, pessoal. Já vai deixando um like, seguindo o canal, deixa a opinião de vocês aqui, o que vocês achou, né, dessa convocação. E isso é tudo, pessoal. Valeu!